Ó, nessa questão aqui, 13, olha o que ele fala. Um grupo de atletas comprou um equipamento de R$ 96 para os treinos, dividindo o total em partes iguais. Se o grupo tivesse 16 pessoas a mais, cada um caberia pagar R$ 1 a menos. Beleza, então esse modelo de questão a gente está um pouco familiarizado já, né? Vamos ter cuidado na interpretação. Aí, ó, quantos atletas há nesse grupo? Então vamos lá, né? Veja, a gente sabe que o que cada um vai pagar, né? O preço vezes a quantidade vai dar o total que ele vai ter, né? Então o total seria 96, não é isso? A gente sabe que o que cada um vai pagar seria 96 dividido pela quantidade de pessoas, que é X, que a gente não conhece, né? E aí o que é que acontece? Se você tem uma quantidade X, né? Você chegaria em 96, não é isso? Só que vê, o que é que acontece aí? A gente tava com esse formato, tá? Só que aí o teu preço, o que é que acontece com ele? Caberia pagar R$ 1 a menos, né? Então, se eu pegasse 96 por X e tirasse R$ 1 desse preço, isso vai acontecer quando tiver mais 16 pessoas. Então, a quantidade de pessoas que era X passou a, X, passou a ser X mais 16. Isso é igual a 96. Beleza? Então, o que que acontece, ó? O preço que era 96, que cada um ia pagar seria 96 por X, e aí eu tiro um, que é o que cada um vai pagar a menos, quando aumenta em 16 a quantidade de pessoas. Beleza? Veja, o que é que vai acontecer agora, ó? Vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. Então ficaria 96 sobre x vezes x mais 96 sobre x vezes 16. E aqui vai ficar menos um vezes x, fica menos x. E aqui menos um vezes 16, menos 16. É igual a 96. Ó, posso cortar x com x e aí ficaria 96, né? E aí já pensa no seguinte, né? Se eu vou ter 96 ali do outro lado, eu já estou pensando em tentar cortar, né? Então vou só reescrever aqui, ó. Deixa eu fazer logo essa multiplicação, ó. Quando a gente tem uma multiplicação de fração, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então 16 vezes 96, isso aqui vai dar 1536 sobre x. Menos x menos 16 é igual a 96. Esse 96, quando ele passasse para cá subtraindo, não ia cortar os dois? Então ia ficar, ó, sobre x menos 16 é igual a zero. Se é igual a zero, o que é que eu posso pensar em fazer? Ó? Vou multiplicar toda a equação por x, porque aí eu consigo cortar aqui embaixo. Ó. Então, tudo isso vezes x, né? Deixa eu mudar só o sinal aqui, só para depois não confundir. Então, multiplicando por x, o que é que vai acontecer? Vai ficar toda a equação vezes x, seria isso aqui, ó, vezes x vezes x, e menos 16 vezes x. X com x corta, x vezes x é x ao quadrado, né? Eu ficaria menos x ao quadrado, menos 36 x, que é igual a zero. Organizando, né, você pode pensar que é x ao quadrado, menos 16x, mais 1536, que é igual a zero. Veja, na outra questão que eu fiz na primeira revisão, eu fiz sem multiplicar. Então, eu vou fazer agora do jeito que está aqui, tem que dar a mesma coisa. Se você quiser multiplicar por menos um para o a ficar positivo, não tem problema. Então, veja, como está igual a zero, a gente tem esse recurso de multiplicar a equação por simplificar ela, né? Então, quais são os valores, né? O valor de A é menos um, o valor de B é menos 16 e o valor de C é 1536. Veja, quando a gente fosse fazer o delta, delta é B ao quadrado menos 4A vezes C. Então, delta vai ser igual
quem é B? Né? 16 vai ficar menos 16 ao quadrado, vezes 4 vezes menos um vezes 1536. Então, veja, 36 vezes 36 fica mais, ou 16 vezes 16 fica mais 556. Menos 4 com menos um fica mais um, né? Ou mais 4, né? Mais 4 vezes 1536. Isso daqui vai ser igual a mais 1144 mais 256, que vai ser igual a 6.400. Quando a gente tirar a raiz, vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, quem é que vai ser o b, ó? O b vai ser menos 16, ó. Então, menos 16 com menos, ó. Fica atento para quando for fazer aqui, ó, ter esse cuidado. Mais ou menos a raiz de 64, ou 6.400, dividido por 2 vezes menos um. Então, ó, o primeiro valor para x é quando for positivo. Menos com menos aqui fica mais, né? Então, ficou 16. E aí, quando for mais a raiz de 6.400, que é 80, né? Se você fizer 80 vezes 80, você vai ver que vai dar realmente 6.400, dividido por menos 2. Então, vai ficar 96, né? Dividido por menos 2. 96 dividido por 2 vai ser igual a 96 por 2 vai ficar 48, né? Com menos daqui, menos 48. Porque na divisão, menos com mais, fica menos. Aí veja, na segunda, o que é que acontece? 16, e agora quando for menos, né? Quando pegar essa parte aqui do menos 80 por menos 2. Então vai ficar 80 menos, quer dizer, 16 mais 16 menos 80, vai fazer uma subtração, porque os sinais são diferentes, e prevalece o maior. Então fica menos 64 por menos 2. Menos por menos fica mais, vai dar 32. Então nossa resposta tem que ser 32. Por quê? Né? A quantidade de atletas são 32 atletas. A gente não tem como ter menos 48 atletas, beleza? Então a gente teria aí resposta 32, tá certo? Dá uma olhadinha aí, se quiser tirar um print ou afastar um pouquinho, veja aí, tá certo? O print seria mais ou menos aqui, né? Beleza?